Paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui. Hoje dando início a um projeto, um projeto novo, junto com o pastor Rodrigo, o presbítero Rodrigo, para nós fazermos uma leitura no livro de Provérbios e pegar, com o livro de Provérbios alguns conselhos, instrução, sabedoria. Nesse primeiro minuto eu quero, iniciei aí uns 2 minutinhos antes, os irmãos estão chegando. Peço que os irmãos compartilhem essa live aí, põe lá, copiar, compartilha essa live aí, põe no seu Facebook aí, compartilha, e quanto maior o número de pessoas tiver com a gente, é melhor. Também aqui vai ser um espaço aberto, amém? Você pode mandar a sua mensagem, sua pergunta, e a gente vai a gente vai lendo, a gente vai comentando. É um propósito, mas para a gente ouvir, prestar às vezes atenção em alguns detalhes, aquilo que às vezes a gente passa desapercebido. Então eu quero convidar você, para que você possa estar junto conosco, nessa jornada. Próximo, live disso vai ser feito na sexta-feira, Então, e depois na segunda, quarta e sexta. Então a gente sempre vai estar se encontrando segunda, quarta e sexta. Amém? Cada dia um dos ministros da igreja. Então quero convidar você, para estar junto conosco nessa empreitada. Põe de propósito, conversando com os 2 ministros, com o pastor e com o presbítero, nós decidimos falar por Provérbios, devido ao fato, Provérbios ser conselho, ser instruções, dar sabedoria para como a gente lida com o dia a dia. Amém? Eu recomendo os irmãos usarem uma versão um pouco mais nova, uma versão de linguagem mais atual. Eu vou estar utilizando a NVT, nova versão transformadora. Temos também a NVI, então pega uma tradução um pouco mais recente, mais nova, assim, mais atual, porque o sentido da palavra ele vai te ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Amém? Então não é muito delongo aqui, a gente tem meia hora, a gente quer respeitar o horário e vou estar dando início, vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento, que o Senhor possa nos abençoar, amém? Que o Senhor possa nos instruir neste momento para a glória e louvor do nome dele, amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos diante da tua presença, com o propósito de nós lermos, de nós aprendermos um pouco sobre a tua palavra, Senhor, contida no livro de Provérbios. Então nos instrui, Senhor, nesta noite, caminha conosco, que o teu Espírito nos dê sabedoria e discernimento para executarmos essa tarefa, e que tudo seja feito, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Abençoa minha vida, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, iniciando o livro de Provérbios, a Bíblia, ela começa dizendo, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender a instrução dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-los a fazer o que é certo, justo e imparcial. Então, irmãos, olha, vamos começar prestando atenção conforme o texto bíblico nos dá algumas informações já logo de início. Ele começa dizendo que o livro de Provérbios, essa parte de Provérbios, é escrita, é dada autoria a Salomão, Salomão que foi o filho de Davi, que foi o rei de Israel, Salomão também foi rei de Israel. E quando a gente fala de Salomão, a gente lembra daquele texto, daquela passagem em que o Senhor pede para ele, o que você quer? O que você quer para mim, para você começar aí o seu reino? E Salomão ele não pediu riqueza, não pediu guerreiros, não pediu nada. Ele pediu sabedoria para que ele pudesse guiar o povo dele, o povo de Deus, o povo que o Senhor tinha dado a ele. Então, o Provérbios, boa parte de Provérbios, é dado a autoria a Salomão. Depois tem outros provérbios, conforme a gente vai lendo, a gente
vamos aprendendo que tem provérbios de outros escritores também. E a finalidade, irmãos, do livro de Provérbios é justamente, como está lá no versículo 2, ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. Ou seja, a ideia de Provérbios é fazer com que nós tenhamos sabedoria, com que nós possamos ter disciplina na nossa vida. É muito comum agora no mês de janeiro as pessoas fazerem um monte de resolução. Quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, quero perder peso, quero fazer isso, aquilo e tal. Então Provérbios vai ser uma grande caminhada para nós, para a gente discorrer sobre ele e a gente vir aprendendo. Então Provérbios, ele quer ensinar para nós a ter uma vida mais disciplinada, uma vida tranquila, uma vida bem-sucedida. Né? O texto bíblico diz no verso 3 que é uma vida disciplinada e bem-sucedida. E, mais importante, ajudá-los, né? Nos ajudará a viver do que é certo, ou algumas versões traz como retidão, viver de modo justo, algumas versões vão trazer como justiça, e imparcial, algumas versões vão trazer como equidade. Então, o que acontece? Provérbios, ele tem a ideia de trazer o que para nós? Trazer que a gente possa aprender de maneira sábia a ter uma vida certa, uma vida justa e uma vida imparcial. Essa é a chave, né? É o que a gente precisa guardar para entender todo o provérbio. Os conselhos de Provérbios sempre vão ser o justo, o ímpio, o justo, o perverso, o homem bom, o homem mau, a mulher virtuosa, a mulher estranha. Então sempre o conselho vai ser essa. Por quê? Para trazer sabedoria para nós. Quem diga que aprender com o erro do outro é melhor. E Salomão, a gente sabe da história de Salomão que ele errou em várias coisas. Só que Deus permitiu ele escrever esses versos para trazer sabedoria para nós. Então, a ideia de provérbio, ele continua dizendo, esse provérbio darão juízos aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, ele começa a elencar dizendo que quem é o jovem, nós jovens, vai trazer juízo e conhecimento para nós, discernimento, a gente vai saber como agir nessa situação. Quem já é sábio e ouvir os provérbios, entender os provérbios, se tornará mais sábio ainda. Ou seja, né, adquirirá mais conhecimento ainda. Mas aqueles que não se atentar, aqueles que não se interessar, aqueles que, nada a ver aí, conselho, né, conselho bom, se fosse bom dava, né, não se dava, se vendia, né, mas não é essa a ideia de Provérbios. Provérbios, pelo contrário, quer trazer para nós sabedoria e conhecimento. Os tolos, né? Ou seja, quem não quer saber, quem quer viver de uma vida, né? Não quer ter uma vida bem sucedida, não quer ter uma vida disciplinada, Provérbios chama ele de tolo, de insensato, né? De pessoa sem entendimento. Então, Provérbios ele vai ter essa tônica. Nós vamos caminhar em cima dessa tônica, desse momento, para a gente examinar se os conselhos que estão sendo dados aqui, se a gente está seguindo ou não, a gente está desprezando toda essa circunstância. No verso 8 diz, meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura
vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas nossas casas com tudo que roubamos. Venham, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Aí o conselho: meu filho, não vá com eles. Afasta-se de seus caminhos, eles correm para fazer o mal. Apressa-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, eles quem? Os perversos, armam emboscadas para si mesmo, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Então preste atenção comigo lá no versículo 8, no versículo 7. Ele fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para a gente começar a ter um pouco de sabedoria, a primeira coisa que nós vamos fazer, temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o teu mais profundo sentimento de respeito, de obediência, de amor, de entrega, de reverência ao Senhor. Então todo o livro de Provérbios, toda a nossa vida vai fazer sentido se o Senhor for o princípio, se o temor ao Senhor for o início. Se ele for o início, ótimo. Aí os outros conselhos virão, em decorrência do temor ao Senhor. Aí, só que no verso 8 ele fala: não despreze, filho meu, preste atenção, não despreze a correção de seu pai e nem de sua mãe. Olha que interessante, Salomão, ele lembra nós que o pai e a mãe têm ordens, o pai e a mãe têm correções, o pai e a mãe foram levantados por Deus para instruir seus filhos. E o primeiro mandamento com promessa é qual? Honre teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Então Salomão não isenta aqui. O princípio é temer o Senhor? Só que se temer o Senhor e não honrar pai e mãe, está fora. Se temer o Senhor e honrar pai e mãe, está dentro. Essa é o que a palavra de Deus quer para nós. Então nós precisamos entender, irmãos, que o amor, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí eles começam dando instrução dizendo que é para nós se afastar de pessoas que planejam o mal, de pessoas que eles querem armar emboscada, querem fazer laços para que outras pessoas acabam caindo, outras pessoas acabam sendo prejudicadas. Aí o conselho é para quê? Se afastem dessas pessoas. Mesmo que o convite seja tentador. Não, a gente vai ter bens, a gente vai ter despojos, a gente vai ter coisas para a gente dividir depois, a gente vai ter materiais para a gente dividir. O conselho é: afaste desse tipo de pessoa. Sabe aquela pessoa que às vezes ele se junta só para poder falar mal do outro? É esse tipo de pessoas que a gente precisa se afastar. Não emprestar nossos ouvidos para esse tipo de conversa. Pelo contrário, emprestar nossos ouvidos para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então, Salomão aqui nesse provérbio está começando justamente: tome cuidado com quem você se assenta na roda. Tome cuidado com quem que você deixa se seduzir. Porque ele fala aqui, se os pecadores querem seduzi-lo. Então, se a gente andar na roda de escarnecedores, lógico que breve a gente também está escarnecendo. Mas se a gente andar na roda de justos, claro que também a gente terá frutos de justiça. Então, o conselho do verso 15 é: afasta-se. Afasta-se de todo tipo. Aqui, verso 15. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Fuja. Fuja de toda a aparência do mal. Uma vida bem-sucedida e uma vida disciplinada, ela tem por propósito, por princípio, temer a Deus. E temer a Deus é amar os seus mandamentos, é guardar os seus mandamentos, é se esforçar o máximo possível em cumprir os seus mandamentos.
Aí, no verso 20 diante, Salomão começa dizendo que a sabedoria ela grita nas ruas, levanta a voz na praça pública, sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram minha repressão. Por isso rirei dele. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhe sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão, e angústia e aflição dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Como não detestaram ao Senhor? Rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repressão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos afastam-se de mim, e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Então olha aqui que Salomão está dizendo, que aqueles, irmãos, que não recebem da sabedoria, porque a sabedoria ela está sendo ensinada. Você está tendo a oportunidade agora de conhecer essa sabedoria através aí desse link, dessa transmissão. Você pode compartilhar isso aí e levar mais pessoas a adquirir. Ou seja, a sabedoria ela está disponível. Todo mundo tem uma Bíblia Sagrada na sua residência. Todo mundo tem lá, né, o Salmo 91 aberto. Todo mundo tem acesso hoje com o aplicativo de celular. Todo mundo tem acesso. Não tem desculpa. A sabedoria está gritando na rua, está anunciando nas praças públicas. E aí o que acontece? Muitas pessoas não querem. Por quê? Querem continuar sendo ingênuos, querem continuar sendo zombadores, querem continuar detestando o conhecimento. Ou seja, não quer ser incomodado, não quer ser confrontado, não querem mudar de vida. Só que o resultado daqueles que querem permanecer tolos é quando precisar clamar e não ser ouvido. Quando passar por aperto, né, buscar lá e nada acontecer. É o que o texto está dizendo. Eu desprezar o meu conselho e rejeitar a minha repreensão. Então o povo hoje anda desprezando e rejeitando. Aí fala o quê? Por isso rirei. Ou seja, a sabedoria, né, o entendimento vai rir. Por quê? Não vai saber sair daquela situação. Por quê? Porque não sabe, não conhece, não tem entendimento, não tem sabedoria para lidar com aquela situação. Então, a própria situação vai rir dessa pessoa, porque ela vai nadar e não vai sair do lugar. Por quê? Não sabe como remar. Então, aos que, porém, quiserem a sabedoria, aqueles que ouvirem, aqueles que prestarem atenção, no verso 33 diz o quê? Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Note aqui, irmãos, que não vai viver sem problema. Vai viver, mas só que vai viver em paz. Não vai ter medo do mal, não vai ter medo da circunstância, não vai ter medo das provações. Por quê? Porque o Senhor deu sabedoria para ele, deu conhecimento, deu entendimento para ele passar por aquela situação. Para aquele momento ser um momento só de tranquilidade, de paz. Amém? Então o capítulo 1, ele traz esse princípio para nós começarmos a imaginar provérbios. Né? Ele ensina a nós a ter sabedoria, disciplina, viver uma vida disciplinada e bem-sucedida, ter o Senhor como principal do nosso coração, honrar pai e mãe e se afastar de toda aparência do mal. E o que é a aparência do mal? Mentiras, fofocas, diz que me disse, roubo, furto, adultério, enfim, nós vamos ver vários conselhos na vida prática das nossas vidas.
Amém? Os irmãos têm alguma coisa a falar, escrever aí? Comenta aí. Não deixa eu aqui falando sozinho, não. Me ajuda aí no chat aí, né? Entra aí com uma mensagem. O que o irmão, o que a irmã entendeu aí do capítulo 1 de Provérbios. Traga, escreva para nós aí. Eu dou uma parada aqui e a gente lê o comentário dos irmãos. Amém? Queremos que os irmãos participem aqui conosco, porque é um momento de uma leitura na roda, né? Sinta-se como se os irmãos estivessem aqui na minha casa, né? Pastor Rodrigo está por aí. Comente aí, né, o que primeiro capítulo de Provérbios aí chama a tua atenção, né? Salta os teus olhos assim. Uma coisa que eu lembrei aqui, voltando o olho aqui para a Bíblia, no verso 31 diz que os tolos, eles comerão os frutos amargos. E da onde vêm esses frutos amargos? Do seu estilo de vida. Então hoje muita gente dita moda, estilo de vida, ser estiloso, isso, aquilo, mas sem o Senhor. Então temos que tomar cuidado, porque esse estilo de vida pode trazer frutos amargos. Amém? Então vamos para o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2, que eu tenho alguns minutos. Passa rápido. Achei que seria mais tranquilo, mas passa rápido. Capítulo 2 de Provérbios, irmãos. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Preste atenção nas minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Ninguém sai dando, né, anel de ouro para ninguém aí. Ninguém sai dando corrente, colar de ouro para ninguém aí. É caro, custa caro, é precioso. Então a gente tem que entender isso. Dê ouvidos à sabedoria e concentre, né, concentre o coração no entendimento. Então, com o ouvido eu estou, né, ouvindo, e com o coração meu está onde? Está concentrado. Preste atenção, fique atento, não se disperse, não perca, né, o momento aí. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-a, né? Busque o quê? A inteligência e o entendimento como a prata. Procure como tesouros escondidos. Então entenderás o que é temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus. Então, aqueles que querem, irmãos, como diz lá Jesus lá nos evangelhos, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, acha. Então o conselho de Salomão é para a gente buscar a sabedoria. O que é a sabedoria, irmãos? A palavra de Deus. Os ensinamentos da palavra de Deus. A gente tem que buscar como se a gente estivesse buscando um ouro. A gente tem que buscar como se é um tesouro precioso. É igual aquele homem, né, daquela parábola lá, que ele ficou sabendo, ele soube que naquele campo lá tinha um tesouro. Ele fez o quê? Vendeu tudo que tinha e adquiriu aquele campo, porque aquele campo tinha um tesouro. Então essa é a chamada para nossas vidas, para a gente buscar da palavra de Deus com todo esse entendimento, com toda essa vontade, com o coração concentrado, não disperso, não desapercebido, não, mas com o coração concentrado, com o coração atento, com o coração ligado, né? Como a gente gosta de dizer, na fiação, na brecha, né? No canal ali com Jesus, né? Para poder estar com o coração cativo no Senhor. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos do justo e protege os seus fiéis por onde andam. Então todos aqueles que buscam a sabedoria de Deus, que buscam querer o temor do Senhor, o Senhor guarda os nossos caminhos. O Senhor nos protege, irmãos. Essa busca não é uma busca num lugar que a gente está inseguro, não. Nós estamos buscando no lugar mais seguro do mundo que nós possamos viver. Como eu disse aqui no verso 1, no capítulo 1, verso 33, não que a gente está isento das aflições, mas a gente não vai ter medo, isso não vai abalar, porque a gente está buscando essa sabedoria, a gente está buscando esse conhecimento, esse temor do Senhor para nossas vidas. Então você entenderá o que é certo, justo, imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Então quem faz toda essa busca, quem corre atrás de tudo isso,
vai ter uma vida, irmãos, uma vida de exemplo, uma vida que as pessoas olharão e falarão assim, nossa, esse é honesto, esse é justo, esse é imparcial, quando está certo ele fala que está ok, quando está ruim ele vem e ensina, corrige como deve ser feito, esse aí a gente pode contar. São esses tipos de pessoas que a Bíblia quer nos tornar essas pessoas que têm uma vida para a glória de Deus. Todo esse conhecimento, toda essa vivência, o único resultado dela deve ser para a glória de Deus. Bem? Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Tem prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas, seus caminhos tortuosos. A sabedoria livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos de vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Olha que conselho, irmãos, está dando aqui. Aqueles que buscam a sabedoria, aqueles que querem aprender, o coração se encherá de alegria, terá discernimento, terá palavras sábias, né? A sabedoria vai proteger ele do mal, o entendimento vai proteger ele das ciladas. Por quê, irmãos? Porque se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver entendimento, acontece aqui o que está dizendo no verso 6. Os lábios sedutores da mulher imoral nos levam à morte. Ou seja, aqueles que vivem de forma promíscua, os maridos, as mulheres, aqui está falando de mulher, mas a gente pode interpretar como sendo as mulheres que buscam coisas que saiam fora daquilo que o Senhor determinou, da palavra dele, do seu casamento aqui. Primeiro momento, vamos entender como sendo o nosso casamento. Eu vou procurar uma outra mulher fora. Qual é o meu destino? A morte. Para muitos, eu estou bem, mas para o Senhor está mal. Meus caminhos não estão sendo bons, meus caminhos estão sendo maus. Então, quando eu adquiro conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, irmãos, me ensina, me protege até de laços, né, na vertente sexual, até de laços para que o meu coração não seja levado, seja enganado por essas coisas. Porque, né, essa mulher imoral, ela está aí para acabar com a vida de todo mundo. Entrar na casa dela leva à morte, é a estrada para a sepultura. Ou seja, quem anda por esses caminhos está caminhando para a morte. E nós somos chamados para caminhar para o céu, não para a morte, para a vida, e não para a morte. E a morte aqui não é a morte física, qual todos nós passaremos se o Senhor não voltar antes. Aqui é a morte espiritual, a morte que não tem como mais voltar atrás. Uma morte que vai determinar o nosso futuro. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos de vida. Que o Senhor possa ter misericórdia, se porventura nós andamos, ou alguém que a gente conhece, alguém que vai ver esse vídeo, que anda por esses caminhos de morte, sendo seduzidos pelos perversos, andando em caminhos tortuosos, o temor do Senhor já está longe. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e hoje nos despertar para voltar para o caminho. Porque a sabedoria, ela está na praça, ela está em qualquer lugar, ela está junto de você, está nessa transmissão, está na sua casa, está na igreja. Deus sempre está comunicando a sua criatura, a sua criação, os seus propósitos e os seus desejos. Mas também nós podemos levar aqui, irmãos, a mulher imoral como também buscar a tolice, o não buscar conhecimento.
tá? É uma vertente de interpretação que a gente pode fazer. Então, se a gente olhar aqui, trocar, né, essa mulher imoral por tolice, por falta de entendimento, a gente vai ver também que dá esse princípio, dizendo que a sabedoria livrará da falta de entendimento. A sabedoria nos livrará da insensatez, né? A sabedoria vai nos livrar dessas coisas. Por quê? Quando a gente anda insensato, anda em tolice, anda batendo cabeça, qualquer palavrinha nos seduz, que é o caso da promíscua. Nós abandonamos. Quem anda na tolice, abandona. Aqui está usando a mulher, o marido, Cristo é o noivo. Quem anda, né, em meio à tolice, abandona o noivo. Abandona a palavra do noivo. Abandona a comunhão com o noivo. E abandonando com o noivo faz o quê? Vai para a morte. Vai para a morte. Vai para a sepultura sem perdão. Vai para o inferno. Então, se a gente quer viver nessa vida, né, de insensatez, essa vida de burrice, vamos colocar dessa forma, mais claro para a gente entender, essa vida de falta de entendimento, nós estamos caminhando a passo largo para a morte. Sendo que Jesus falou que eu vim para dar vida com abundância. Aí ele continua deixando um conselho para nós e para nós encerrarmos o verso 20 em diante. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos do justo, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Então, o resultado na nossa vida está justamente naquilo que a gente coloca como Senhor do nosso coração. Então, concentre o coração hoje, irmãos, na palavra de Deus. Pegue firme esses comentários que nós vamos fazer aqui, né, toda segunda, quarta e sexta, de Provérbios. Depois, se Deus permitir, a gente passa para outro livro. Pegue esses conselhos, esquadrinhe o seu coração, vê se às vezes eu e você não andamos por caminho de tolice. Às vezes nós desprezamos o conhecimento, desprezamos a sabedoria, desprezamos o entendimento para permanecer com nós, para dizer, porque o nosso coração continue confortável, nosso coração fique tranquilo, fique sossegado. Amém, irmãos? Isso eu queria deixar para os irmãos nessa leitura aqui, nossos 30 minutos. E você que vai assistir depois, pode colocar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento aí. A gente, durante a semana, toda mensagem que cai aí para a igreja, eu, o pastor Rodrigo, o presbítero Rodrigo, nós temos acesso. A gente entra, a gente responde, ou o próximo irmão que entrar na próxima transmissão, ele responde também. A gente estamos juntos, amém? Mas participe dessa roda conosco. Daqui a pouco a gente joga aí esse link de transmissão lá no WhatsApp da igreja. Pega aí e compartilha, né, para algumas pessoas que querem viver de forma diferente em 2021. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã temos nosso culto. E que o Senhor fortaleça a minha vida, a sua vida e de toda a sua família. Amém? Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.